Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos aí na transmissão online da Câmara Municipal do Sumaré para a apresentação da audiência pública do projeto de lei número 302 de 2021, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual, a LOA, para o exercício de 2022. A Câmara disponibiliza os canais de comunicação para que a população possa exercer o direito aí de participar, de fazer os questionamentos e depois, posteriormente, a gente responde as indagações. Essa audiência pública é a primeira do ano que a gente faz de forma presencial. Então, eu quero desejar a todos muito bem-vindo aqui à Câmara Municipal e também as pessoas que estão acompanhando online. O Alex vai fazer a apresentação. Seja muito bem-vindo, Alex. Então, eu declaro aberto às 11h03 a audiência pública para a apresentação do projeto de lei 302 de 2021, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício de 2022. Alex, está com você. Obrigado, viu? Obrigado a você. Bom dia a todos e a todas, aos presentes, a quem está assistindo online. Então, como o Clodovil já disse, o Dr. Clodovil já disse, nós estamos fazendo a audiência pública para a apresentação do projeto de lei número 302, que é a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022. Bom, quem quiser consultar o projeto de lei que está aqui na Câmara, né, ele está disponível lá no portal da Transparência. É só acessar o portal da Câmara, www.câmarasumaré.sp.gov.br, clicar em menu, depois em atividade legislativa, depois em proposituras, tem um campo escrito número de lei, número do projeto. Você vai colocar o número 302, que é o número do projeto, e pesquisar. É possível fazer o download do arquivo do projeto de lei na íntegra. Bom, essa apresentação eu dividi ela em 3 partes. Então, primeiro eu vou fazer uma abordagem geral e principiológica do que é a LOA, do que é o planejamento, para quem está assistindo aí pela primeira vez, quem não tem muito conhecimento técnico da matéria, possa se inteirar sobre o assunto. Depois eu vou passar para uma apresentação, uma explicação do que é cada anexo que compõe o projeto de lei. Então, quem fizer o download e tiver acesso ao projeto, vai ver que ele é um projeto grande, né? Ele tem cerca de 90 folhas, tem vários anexos nele, com várias informações. Então, eu vou tentar explicar o que é cada anexo, o que é a informação de cada anexo, que compõe cada anexo, e posteriormente, eu vou trazer os valores que são constantes do projeto de lei, né, nós estamos discutindo aqui o planejamento para 2022, que também são valores que estão naqueles anexos, mas aí eu fiz um apanhado dos principais valores, das informações primordiais e trouxe. Não dá para mim trazer todos os anexos, ler anexo por anexo aqui, porque senão ficaria muito extenso. Então, eu vou explicar o que é cada anexo e depois alguns valores, vou trazer os principais valores ali, para ter um apanhado geral do que é o planejamento para o ano que vem. Bom, então, primeiro, o planejamento, né, o conceito de planejamento, é um instrumento que a administração pública adota, né, é uma obrigatoriedade legal, onde ela estima as receitas, então as receitas elas são estimadas, a administração ela faz um cálculo, análise com base em indicadores, em dados históricos, faz as suas projeções de arrecadação, verifica a capacidade arrecadatória do município. Depois que ela projeta toda a sua receita, né, ela estima toda a receita, ela faz então a fixação das despesas de acordo com aquelas receitas que provavelmente ela vai arrecadar naquele ano que ela está fazendo a LOA. E aí, com as receitas prontas, com as receitas fixadas, ela vai conseguir direcionar essas despesas para aquelas ações de governo que fazem parte de todo o processo orçamentário, que estavam lá no PPA, que vieram para a LDO e agora para a LOA.
Bom, o orçamento ele tem três dimensões, né? A gente pode dizer que o planejamento, o orçamento, ele tem três dimensões, que seria a primeira dimensão econômica, porque é onde o governo ele vai obter os recursos, né, para poder utilizar ali nas áreas priorizadas por ele, né, no momento da elaboração do orçamento. É onde ele verifica a capacidade arrecadatória, então é toda a área econômica. Depois a gente pode dizer que ele tem a dimensão jurídica, porque o projeto de lei, a LOA, ela é uma lei, né? Então ela tem força de lei, ela tem que ser cumprida, mesmo porque a administração pública ela atende o princípio da legalidade, né? Ela só faz ou deixa de fazer algo se for baseado em lei. Então a lei orçamentária ela tem esse poder jurídico e ela também é política, mas aqui no caso são as políticas públicas, né? Porque é um instrumento de gestão onde a administração ela vai poder utilizar os recursos naqueles programas de governo, nas necessidades do município, nos principais objetivos e metas ali que o município tem, nas suas necessidades, para atender toda a população. Bom, o planejamento ele é composto por três peças orçamentárias. Hoje a gente está discutindo a lei orçamentária anual, mas ele tem todo um processo de planejamento. Então, primeiro elabora-se o PPA, que é um planejamento de médio e longo prazo. Ele define os programas e as ações para 4 anos, para um período de 4 anos. Depois o município, né, a administração elabora a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que ela é uma lei que ela faz um elo entre o PPA e a LOA. Ela vai dividir um ano do PPA, porque o PPA é de 4 anos. Vai trazer um ano dentro dela, né, o próximo ano, que daí depois vai vir para a LOA. E, além disso, a LDO, como ela é uma lei de diretrizes, ela estabelece algumas regras, alguns procedimentos que devem ser obedecidos no momento de elaboração da LOA. E, por fim, a LOA, que é o planejamento que vai ser executado, propriamente dito, né? Ela vai ser elaborada conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias, atendendo às regras e exigências da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e ela vai trazer os recursos, as despesas específicas para aquele ano. Elaborada a LOA, aprovada a administração, né, o município ela tem que fazer a programação financeira e o cronograma de desembolso e o fluxo de caixa, pois as receitas do município elas não ingressam em uma única parcela ou em parcelas iguais mensalmente, né? Existem as variações. Então, tem meses que se arrecada mais, tem algumas receitas que arrecadam no mês e não arrecadam no outro. Então, para essas receitas, é feita a previsão de arrecadação, conforme se arrecada, e depois a projeção da despesa de acordo com o que vai arrecadar mês a mês. Bom, o planejamento, ele é um círculo, né? Ele nunca termina. Então, esse demonstrativo que eu fiz aqui é para demonstrar exatamente isso, que o planejamento ele é contínuo, né, na administração. Então, primeiro é elaboradas as propostas orçamentárias anuais. Depois de elaboradas, ela vem para o Poder Legislativo para ser discutida, votada e aprovada, que é a fase que nós estamos nesse momento aqui, discutindo a LOA. Depois de aprovada, ela vai voltar, então, para o Executivo e no ano que vem, né, em 2022, começa-se a execução desse orçamento que a gente está discutindo aqui hoje. Lá, durante o ano de 2022, a administração novamente começa a avaliar as suas receitas, o que está arrecadando, o que está deixando de arrecadar, suas necessidades, os seus gastos, e para elaborar uma nova proposta orçamentária. E aí volta tudo novamente. Então, é um ciclo, o planejamento ele é contínuo, né? Todo ano existe um novo planejamento que está sendo elaborado e executado ano a ano. Bom, aí o planejamento ele é dividido em administração direta e indireta. A administração direta seria a prefeitura e a Câmara Municipal, que seriam os órgãos da administração direta. E na administração indireta teríamos as autarquias, as fundações estatais, as empresas públicas, sociedade de economia mista e os serviços sociais autônomos. Bom, o projeto de lei. Então,
dada as orientações do que é a LOA, né, qual que é a estrutura básica ali da LOA, vamos começar a falar do projeto de lei propriamente dito. Então, o que é composto no projeto de lei? Ele é feito um ofício ou uma mensagem do chefe do Poder Executivo encaminhando o projeto de lei para a Câmara. Depois do ofício vem o projeto de lei em si, né, a lei, né, com seus artigos, incisos, e os anexos e as tabelas explicativas que demonstram todos esses valores, o planejamento, numa série de divisões, de demonstrativos e classificações orçamentárias ali para que seja claro qual que é o objetivo dessa LOA. Então, eu vou começar a falar dos anexos agora. A princípio, eu não vou falar de valores, eu vou falar do que é cada anexo e o que compõe de informação em cada um dos anexos. E aí, no final, a gente então vai discutir os valores, os principais valores ali da lei orçamentária. Bom, então a gente tem o anexo 1. O anexo 1 é o demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas. O que ele traz para a gente? Ele é um anexo que ele vai trazer uma previsão de receitas e de despesas por tipos de receitas e despesa, podemos dizer assim. Então, ela vai classificar lá minhas receitas. Receitas de impostos, as taxas, as contribuições, as transferências correntes que o município recebe, as receitas de capital, quanto que é de alienação de bens, quanto que é de operações de crédito. E as despesas também ele vai trazer um detalhamento por tipo de despesas ali, por categorias, né? Então, quanto que é de despesa de pessoal e encargos, de juros e encargos da dívida e demais despesas correntes, né? Depois as despesas de capital, os investimentos, então ele vai trazer um detalhamento nesse sentido. É um detalhamento já amplo que dá para ter uma noção básica do que se quer dizer, do que está trazendo de informações para a LOA, né? O que vai ser executado. Depois ele traz um outro demonstrativo que chama despesas segundo as categorias econômicas, tá? É o anexo 2. O anexo 2, são vários anexos denominados anexos 2, cada um com um tipo de detalhamento. Eles são exigências lá da Lei 4.320, né? Quais as informações e quais os detalhamentos que tem que compor cada um desses anexos. Então, a despesa por modalidade de aplicação, ela indica aonde os recursos vão ser aplicados. Então, ela traz lá quanto que vai ser aplicado com a administração direta, quanto que vai ser aplicado com transferências para entidades privadas ou para entidades sem fins lucrativos, ou com outras instituições. Então, ele faz esse detalhamento ali por elemento, por modalidade de aplicação, né? Então, ela já é um detalhamento mais sintético, esse demonstrativo. Bom, depois a gente tem um outro anexo, que também é o anexo 2, que chama despesas segundo as categorias econômicas, por órgão de governo. Então, os órgãos de governo seriam os órgãos da administração direta e indireta, que eu disse ali logo alguns demonstrativos atrás, ali, que seria a administração direta, prefeitura e câmara, e a administração indireta, as autarquias, as fundações, né? Então, no caso aqui, a gente tem a Câmara Municipal, né, a Prefeitura, a Câmara Municipal, a Agência Reguladora de Serviços Públicos, o Instituto Assistencial Municipal de Sumaré e o Fundo de Aposentadoria e Pensões. Essa seria a estrutura dos órgãos de governo que tem nesse anexo. Aí ele detalha as despesas ali por esses órgãos. Depois eu tenho um outro anexo, que também é o anexo 2, mas com outro detalhamento, ele chama despesas segundo as categorias econômicas por órgão e unidade, que seriam as unidades orçamentárias. Ele vai demonstrar as despesas por órgãos e, dentro deles, unidades. A gente pode entender ali, para ficar mais fácil, as secretarias. Então, por exemplo, na administração, né, na prefeitura, tem Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. Então, ele vai trazer lá prefeitura, câmara, todos os órgãos, e os órgãos que têm secretarias, né, unidades orçamentárias, ele vai trazer essas informações por essas secretarias. Bom, na sequência, a gente tem um outro anexo que chama Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas por ação. Aí seriam as ações de governo. Então, ele vai identificar os objetos de despesa, né? As ações de governo, elas já fazem parte lá do PPA e da LDO. Na verdade, o PPA e a LDO, ele vem até a ação de governo, né, para a gente.
Então, por exemplo, a gente tem lá a unidade, o órgão Câmara Municipal. E aí eu tenho uma ação de governo que chama manutenção da unidade, que seria a manutenção das despesas da Câmara, né? E teriam lá dentro dessa ação, manutenção de unidade, teria vencimentos, diárias, material de consumo, serviços de terceiros. Depois tem uma outra ação que chama, por exemplo, publicidade institucional da Câmara, que demonstra as despesas com publicidade. Então, são essas as informações que contém deste anexo. Bom, na sequência, a gente tem um anexo que chama despesa por unidade orçamentária segundo as categorias econômicas. Tá? Novamente, ele vai trazer as categorias econômicas ali, vencimentos, diárias, material de consumo, só que ele vai separar por unidades orçamentárias, então, pelas secretarias. Então, por exemplo, eu vou conseguir ver que lá na Secretaria da Educação, quanto que eu vou gastar com vencimentos, quanto que o município pretende gastar com vencimentos, com diárias, com material de consumo, com serviço de terceiros, como que está orçado isso lá dentro da Secretaria da Educação, na Secretaria da Saúde, Secretaria de Meio Ambiente, enfim, as secretarias que o município dispõe. Depois a gente tem um outro anexo, que ainda também é o anexo 2, que chama Receitas segundo as categorias econômicas, que aí ele detalha as nossas receitas. Então, ele vai trazer uma projeção ali de receitas, quais são as receitas correntes, quais são as receitas de capital, as receitas de impostos, as taxas, as transferências de capital, receitas de alienação de bens, um detalhamento por tipos de receita. Na sequência, a gente tem um anexo que chama anexo 4. Vocês perceberam que do anexo 2 pulou para o anexo 4, mas a lei determina assim mesmo, porque o anexo 2 ela traz vários detalhamentos, então depois, na sequência, eles tratam como anexo 4. Que seria a despesa por natureza de despesa. E aí ele vai trazer os objetos de despesa, né, aqueles detalhamentos de despesa, material de consumo, pessoal em encargos, mas ele vai separar por órgão, unidade e ação. Então, por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui. Ele vai trazer lá, Prefeitura Municipal, o órgão, a unidade, né, que seria uma secretaria, Secretaria de Comunicação, a ação, manutenção da unidade. Lá dentro dessa ação, manutenção da unidade, vão ter despesas de pessoal em encargos, material de consumo, prestação de serviço de terceira pessoas, outro serviço de terceira pessoa jurídica, pessoa física, enfim, o detalhamento por natureza de despesa. Na sequência, tem um anexo que é o anexo 5, que chama anexo de funções e subfunções de governo. Na verdade, esse anexo ele espelha uma portaria que tem da STN, que é a portaria 42, que ela define as funções e as subfunções de governo. Essas funções e subfunções de governo, elas têm um código e elas são idênticas em todo o Brasil. Então, qualquer ente da federação que está fazendo a sua LOA, que tem a sua LOA, quando ela for categorizar lá as suas despesas por função de governo, ela vai utilizar esses códigos e essas nomenclaturas disponíveis ali na portaria 42. Então, eu trouxe um exemplo ali para ficar claro. Eu tenho uma função de governo chamada função educação, que o código dela é o código 12. Esse código não vai mudar, ele é em qualquer cidade, qualquer município, qualquer estado, a função de governo é a 12. E ela tem as subfunções de governo, um detalhamento ali dentro, né? Por exemplo, as despesas na função educação, mas com o ensino fundamental, que seria o 0361, o ensino médio 0362, ensino profissional 0363, ensino superior 0364, ensino infantil 0365, seria classificado ali pelas classes de ensino, né? Tem outras subfunções ali dentro da educação, como, por exemplo, alimentação e nutrição, que seria a função destinada à merenda escolar, por exemplo. Eu trouxe aqui, peguei a educação porque acho que é mais fácil de assimilar, e eu trouxe o exemplo, mas lá no anexo vão estar todas as funções e subfunções de governo. Lá na frente, depois eu vou falar o valor de cada função de governo. Eu fiz um demonstrativo com os valores por função de governo. Bom, aí eu tenho um outro demonstrativo lá, que chama de demonstrativo de despesa por funções e categorias econômicas.
ele não tem número, tá? Ele já é uma tabela explicativa. E aí ele vai demonstrar as despesas detalhadas por categoria de despesa em cada função de governo. Então, por exemplo, lá na função 12, educação, que a gente viu ali no anexo anterior, né, no slide anterior, você para lá as despesas correntes, despesas de capital, dentro das despesas correntes, o que está orçado com pessoal e encargos, né, com salários e encargos, com juros e encargos da dívida, com material de consumo, enfim, todas aquelas despesas por categoria econômica, mas dentro de cada função de governo. Então, nessa tabela explicativa, eu consigo ver todas as funções de governo que o município utiliza e as despesas por categoria econômica. Bom, depois a gente tem o anexo 6, que ele chama Programa de Trabalho por órgão e unidade orçamentária. Ele é um anexo bem grande, ele é um dos maiores anexos ali do projeto de lei, porque ele traz bem detalhado mesmo, então ele vai detalhar lá as despesas por órgão de governo, então, prefeitura, Câmara Municipal, serviço de as agências reguladoras, serviços autônomos, vai trazer todo um detalhamento. Por unidades, né? Então, pela Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria do Meio Ambiente, Esportes, enfim, as secretarias que o município dispõe, e os tipos de ações. Aí nós temos 3 tipos de ações que são classificadas as despesas. São as operações especiais. Nessas ações são contabilizados os encargos sociais, então o PASEP, outros encargos que o município tenha, precatórios, por exemplo, eles entram em operações especiais. Aí eu tenho os projetos. Os projetos são aquelas despesas que não são continuadas. Então, por exemplo, toda aquela despesa que ela tem começo, meio e fim. Vou dar um exemplo, vai ficar mais claro. Uma construção de escola. Então, o município ele pretende construir uma escola. Essa obra ela vai ter um início, meio e um fim. Ela vai reformar uma praça, ela vai construir uma unidade básica de saúde, um hospital. Então, são projetos. E aí eu tenho as atividades. As atividades são aquelas despesas contínuas, de caráter contínuo na maioria das vezes. São, por exemplo, a manutenção da unidade, publicação de atos oficiais, todas essas despesas que elas são contínuas, aquelas ações que que também são contínuas, por exemplo, a ação de manutenção do esporte, da educação, merenda escolar, que são despesas que elas vão ter todo mês, todo ano, enfim, continuamente. Bom, depois tem o anexo 7, Programa de Trabalho por função, subfunção, programa e ação. Então, ele também traz um detalhamento bem grande lá, porque ele vai separar as despesas por função de governo, então, função educação, função saúde, pelas subfunções, então, por exemplo, na função educação, ensino infantil, ensino médio, ensino fundamental, na função administração, serviços administrativos, na função de saúde, atenção básica, despesas de média e alta complexidade, e os programas de governo, que são aqueles programas definidos lá no PPA, e as ações. Então, a gente diz que ele traz a funcional programática, ele vai trazer toda a programação ali orçamentária, né? Eu destaco aí nesse anexo que aqui a gente consegue ver aquela fatia do PPA que eu disse que ela vem para o projeto de lei orçamentária anual. Ele traz os programas de governo e as ações, né? Passa ali pela LDO e vem para o projeto de lei da LOA. Então, fiz um exemplo aqui, ó. Por exemplo, a gente tem lá, esse valor é real, tá? Então, tem a função 12, educação, aí eu tenho a subfunção ensino fundamental, tem um programa de governo que chama educação de qualidade e uma ação que chama construção, ampliação e reforma de unidades escolares. Aí, então, tem um projeto, porque é construção e reforma, é despesa que tem início, meio e fim, e o valor desse projeto é de R$ 10.042.340,52 orçados aí na Lei Orçamentária Anual. Bom, na sequência a gente tem o anexo 8. O anexo 8 ele traz as despesas por função, subfunção, programas de governo e vínculos de recursos. É praticamente o demonstrativo anterior, só que ele vai separar o que são recursos vinculados e não vinculados na hora de utilizar a despesa.
Recursos não vinculados são todos aqueles recursos próprios que o município arrecada e que tem livre destinação, ele não tem uma vinculação específica. Os recursos vinculados são aqueles recursos que o município tem uma destinação específica. Os recursos vinculados para a saúde, os recursos vinculados para a educação, para a assistência social, eles têm aquelas vinculações específicas. Então, um exemplo aqui também, ó. Ele traz a funcional, como eu disse, então, função 10, saúde. Aí eu tenho uma subfunção que chama vigilância epidemiológica, função 305. O programa, né, que é o programa do PPA, é o programa 4, saúde e bem-estar. Com recursos ordinários, né, recursos de livre destinação, R$ 7.244.864,59. Com recursos vinculados, né, que são aqueles recursos que eles só podem ser utilizados ali dentro da saúde, tem uma vinculação, uma destinação própria, R$ 2 milhões. Então, este é um exemplo. Esses valores são reais, estão lá no projeto de lei. Bom, aí eu tenho o anexo 9, que é a despesa por órgão e função. Algumas informações elas até se repetem quando esses anexos eles têm um maior nível de detalhamento. E vão trazer aqueles valores sintéticos também. Então, aí ele vai trazer os órgãos, então, prefeitura, câmara, e aí dentro dele as funções de governo, né? Quanto que, dentro do órgão prefeitura, quanto que é a função administração, projetado, né, previsto para ser utilizado de recursos, né, na função administração, na função saúde, na função segurança pública, na função educação e etc. Bom, então, esses são os anexos que compõem o projeto de lei, que eu detalhei ali as informações que eles trazem. E agora a gente vai trazer os valores. Os valores, algum desses valores, eles estão até no próprio corpo do projeto de lei também, e outros estão nos anexos. Então, em cada quadro eu coloquei embaixo qual foi o anexo que eu extraí as informações que estão nesse quadro, tá? Então, para ficar fácil a identificação, assimilação ali com cada anexo. Então, a gente tem o anexo, a previsão das receitas. A previsão das receitas ela foi extraída do anexo 1, né, demonstrativo das receitas e despesas segundo as categorias econômicas. Então, vou falar da receita agora e o slide posterior, né, o próximo slide, vai tratar das despesas. Então, eu tenho as receitas correntes, que são todas aquelas receitas que elas ingressam nos cofres públicos sempre, né, com frequência, e elas são de livre destinação, na maioria das vezes. Algumas delas são destinadas à saúde, educação, mas são receitas correntes. Elas podem ser utilizadas em despesas correntes, naquelas despesas também contínuas, mas elas podem ser utilizadas para investimento. Então, dentro das receitas correntes, está previsto R$ 883.688.245. Desses 883 milhões, com impostos, taxas e contribuições de melhoria, prevê-se arrecadar R$ 242.343.468, com contribuições R$ 38.377.359, receitas patrimoniais R$ 17.854.800, receitas de serviços R$ 1.797.000, transferências correntes R$ 652.815.449, dedução de transferências correntes, aqui são as deduções para a formação do Fundo de Educação, o Fundeb, o Fundo da Educação Básica, R$ 85.582.600. Fundeb, para quem não sabe, é o Fundo da Educação Básica, o município que ele contribui para o fundo, depois essa receita ela volta a título de Fundeb para o município, né? Ela entra lá nas transferências correntes. Então, 20% das receitas de IPVA, ITR, ICMS, IPI, elas voltam, elas saem do município, vão para o Fundo da Educação Básica, então são retidos 20% dessas receitas, e depois volta para o município a título de Fundeb, mas pelo número de matrículas de alunos em cada série de ensino. Demais receitas correntes, R$ 16.082.768. Tem as receitas intra-orçamentárias, que são as receitas intra-órgãos do município, então,
Aqui é do órgão de previdência de vocês, as contribuições intra-orçamentárias, R$ 63.628.546. Depois eu tenho as receitas de capital. As receitas de capital, elas são receitas que o objetivo delas é ser utilizado com despesas de capital. Então, toda receita de capital eu só posso utilizar com despesa de capital. Tem as operações de crédito, R$ 19.997.188. Alienação de bens, 780 mil, e transferências de capital, R$ 27.469.022, totalizando R$ 995.563.000. Esse é o total do orçamento previsto para 2022. Bom, aí as despesas. Então, o orçamento ele tem que ter equilíbrio orçamentário, então, o mesmo valor estimado para receitas tem que ser fixado para as despesas. Eu não posso fixar mais despesa ou fixar menos receitas, tem que sempre ter o equilíbrio. Então, o total vai ser o mesmo lá da receita, R$ 995.563.000, com alguns detalhamentos, né? Então, a gente tem as despesas correntes, que são aquelas despesas que elas ocorrem sempre, né? São despesas contínuas. Então, por exemplo, pessoal em encargos, né? Que seriam os salários, encargos sociais. Então, a gente tem as despesas correntes, R$ 784.673.717. De pessoal em encargos sociais, R$ 425.484.641. Demais despesas correntes, R$ 359.189.076. Depois eu tenho as despesas de capital. As despesas de capital, elas são investimentos, né? Obras, ampliações, ou aquisição de equipamentos, então um veículo, um ônibus, um computador, são investimentos, ou amortização da dívida, que seria a dívida de longo prazo. Quando o município ele amortiza a dívida de longo prazo, considera-se um investimento porque ela aumenta o patrimônio do município, né? O município diminui o endividamento, automaticamente ele tem um aumento do seu patrimônio. Então, as despesas de capital, de investimento, total, R$ 151.434.029. De investimentos, R$ 84.437.000. De amortização de dívida, R$ 66.996.801. E a reserva de contingência, que é uma reserva que o município ele tem que criar essa dotação para um eventual contingenciamento de receitas, por exemplo. Então, o município tiver um contingenciamento de receitas, ele vai contingenciar suas despesas ali na reserva de contingência. O total, R$ 59.455.255, totalizando, então, os R$ 995.563.000. Essas informações eu extraí do anexo 1, que chama demonstrativo de receitas e despesas segundo as categorias econômicas, e o anexo 2, despesas segundo as categorias econômicas por elemento. Bom, na sequência a gente tem o demonstrativo de despesas por órgão. Então, são os órgãos do governo, né, os órgãos aqui do município. A gente tem a Prefeitura Municipal, então o orçamento para 2022 da Prefeitura é de R$ 874.907.000. Fundo de Previdência Social, R$ 89.590.000. Agência Reguladora de Serviços Públicos, R$ 50.000. Câmara Municipal de Sumaré, R$ 28.532.000. Instituto Assistencial do Município, R$ 2.484.000, totalizando os R$ 995.563.000. Essas informações elas estão lá no anexo 2, despesas segundo as categorias econômicas por órgão. Bom, depois a gente tem as despesas por unidade orçamentária. Então, como eu disse lá mais no início da apresentação, a gente pode entender as unidades orçamentárias como as secretarias, né? São as unidades que executam, de fato, o orçamento. Então, a gente tem a Câmara Municipal, R$ 28.532.000, Secretaria Municipal de Comunicação, R$ 2.695.006. Eu vou ignorar os reais ali, vou até os 1.000, tá? Para não ficar muito longa a apresentação. Secretaria Municipal de Saúde, R$ 194.216.000. Secretaria Municipal de Governo e Participação do Cidadão, R$ 88.000.
Procuradoria-Geral do Município, 320 mil. Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 161.336 mil. Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, 81.219 mil reais. Secretaria Municipal de Educação, 272.960 mil reais. Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, 3.417 mil reais. Secretaria Municipal de Segurança Pública, 568 mil. Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural, 10.455 mil. Secretaria Municipal de Defesa, Proteção e Preservação do Meio Ambiente, 420 mil. Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, 118 mil. Secretaria Municipal de Obras, 49.561 mil. Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, 33 mil. Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social, 35.605 mil. Gabinete do Prefeito, 10.041 mil reais. Gabinete do Vice-Prefeito, 23.500. Secretaria Municipal de Controle e Transparência, 48 mil. Secretaria Municipal de Habitação, 468 mil. Secretaria Municipal de Serviços Públicos, 51.306 mil. A Administração Indireta, Agência Reguladora dos Serviços Públicos, 50 mil reais. Instituto Assistencial do Município de Sumaré, 2.484 mil. Fundo de Aposentadoria e Pensões, 89.590 mil. Totalizando, então, 995.563 mil. Essas informações elas estão lá no anexo 2, despesas segundo as categorias econômicas, por órgão e unidade. Bom, o outro demonstrativo são as despesas por função de governo. Então, lá atrás eu expliquei que as funções de governo são as funções da portaria 42 da STN, né? Elas são funções idênticas e padronizadas no país inteiro. Então, a gente tem, com a função legislativa, 28.532 mil, essencial à Justiça, 320 mil reais, administração, 249.411 mil, segurança pública, 582 mil reais, assistência social, 35.652 mil, previdência social, 32.134 mil, saúde, 194.216 mil, educação, 272.960 mil, cultura, 740 mil reais, urbanismo, 53.812 mil, habitação, 468 mil, gestão ambiental, 420 mil, ciência e tecnologia, 22 mil, comércio e serviços, 11 mil, transporte, 56.420 mil, desporto e lazer, 3.886 mil, encargos especiais, 7.514 mil, e a reserva de contingência, 58.455 mil, totalizando os 995.563 mil. Essas informações estão lá no anexo 5, funções e subfunções de governo. Bom, depois a gente vem para um outro demonstrativo, que são as despesas por projetos. Então, são aquelas despesas que eu disse que elas têm fim, né? Elas têm começo, meio e fim. Então, são os investimentos, aqueles programas de governo que eles têm um início, um meio e um fim, não são aqueles programas continuados. Então, a gente tem lá ação de enfrentamento à Covid-19, 3.500 mil, fome zero e agricultura sustentável, 25.140 mil, auxílio moradia, 450 mil, construção, reforma e ampliação de unidades básicas de saúde, 410 mil, construção, reforma e ampliação de unidades de pronto atendimento, 818 mil, construção, reforma e ampliação de unidades escolares, 18.065 mil, cidade inovadora e competitiva, 1.528 mil, construção, reforma e ampliação de unidades, 1.059 mil reais, construção, reforma e ampliação de espaços públicos, 5.443 mil reais, PROEB, 28.082 mil reais,
Programa de recap contínuo, R$ 57.316.000. Programa de incentivo ao trabalho, R$ 9.319.000. Programa Mais Médicos, R$ 432.000. Construção, reforma e ampliação de unidades de assistência social, R$ 863.000. Plano diretor, R$ 35.000. Então, o total de projetos, R$ 152.464.000. Essas informações estão lá no anexo 2 também, despesas segundo as categorias econômicas por ação. Depois nós vamos ver as atividades. Então, as atividades são aquelas de natureza contínua, né, que vai sempre existir ali no município. Então, o Cefens, R$ 37.000. Conselho Tutelar, R$ 349.000. Manutenção de unidade, R$ 603.571.000. Plano de desenvolvimento à melhor idade, R$ 1.888.000. Política para pessoas em situação de rua, R$ 484.000. Política de atendimento a crianças e adolescentes, R$ 10.953.000. Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal, R$ 1 milhão. Promoção de atividades esportivas, culturais e de lazer à população, R$ 975.000. Promoção dos direitos das pessoas com deficiência, R$ 9.128.000. Publicidade institucional, R$ 2.420.000. Publicidade legal, R$ 336.000. Transporte escolar, R$ 8.709.000. Uniforme escolar, R$ 4.500.000. Política de proteção social, R$ 5.586.000. Programa de combate e prevenção às drogas, R$ 339.000. Atendimento a demandas judiciais de saúde, R$ 4.316.000. Benefícios previdenciários, R$ 29.992.000. Cultura e previdenciária, R$ 149.000. Promoção de igualdade de gênero e raça, R$ 380.000. Iluminação pública, R$ 10.010.000. Manejo de resíduos sólidos, R$ 21.026.000. Então, as atividades, né, um total de 716.153 reais orçados para 2022. Onde eu tirei essas informações? Lá no anexo 2, despesas segundo as categorias econômicas por ação. E no anexo 7, programa de trabalho por função, subfunção, programa e ação. Bom, aí as operações especiais. Então, a gente tem uma operação que chama Recuperação e Saneamento das Finanças Públicas, 67.489.000, e a reserva de contingência, 59.455.000, totalizando 126.944.000. Foi a mesma fonte, tá? Anexo 2, despesas por categorias econômicas, por ação, e o anexo 7. Bom, aí, então, o nosso orçamento, os 995.563.000, como que ele é dividido? Então, eu li todos os projetos, todas as atividades, todas as operações especiais. Trouxe esse gráfico aqui, mas para a gente conseguir ver onde estão o maior orçamento, né? A maior previsão de recursos a serem utilizados. Um projeto, 152.464.000. Na grande maioria das vezes eles têm natureza de investimentos ou de natureza terminativa, tem começo, meio e fim. Nas atividades, que seria a manutenção, né, praticamente, aquelas despesas que são contínuas, que todo ano vai ter no município, R$ 716.153.000. E as operações especiais, que é a reserva de contingência, amortização da dívida, encargos, R$ 126.944.000. A gente vê ali que as atividades, né, praticamente a manutenção da administração é a maior utilização dos recursos, né? Foi retirado essas informações do anexo 7, programa de trabalho por função ou subfunção, programa e ação. Bom, dos valores que eu tinha que trazer aqui, procurei trazer todos, de certa forma, especificamente. Tratei, então, dos anexos, e aí eu queria trazer algumas nuances que estão no próprio projeto de lei. Tá? Então, o projeto de lei, lá no artigo 6º, né, no corpo da lei, ele diz o seguinte: fica o Poder Executivo autorizado a
abrir no curso da execução orçamentária de 2022 créditos adicionais suplementares até o limite de 20% da despesa total fixada por lei. O que é isso? Aqui é uma autorização para que o Poder Executivo, né, na verdade, todo município, né, mas o Poder Executivo, ele possa alterar no seu orçamento 20% por suplementações. Então, ele consegue fazer adequações orçamentárias. Um exemplo, de repente ele orçou para investimento lá na educação um certo valor e não vai ser suficiente. E ele tem uma pequena sobra ali na manutenção da educação. Então, ele vai tirar aquela que está sobrando ali e trazer para investimento para ele poder utilizar. Ou vice-versa. Ou ele está precisando na assistência e ele está vendo que está sobrando lá na administração geral. Então, seriam essas alterações em até 20% do orçamento. Isso é uma previsão legal, está na Constituição Federal. O Estado trabalha com 20% também, porque senão engessa o orçamento, né? Se não tiver essa capacidade de alteração, qualquer alteração teria que vir um projeto de lei para a Câmara, o município ficar parado. Então, essa autorização orçamentária está prevista lá na Constituição para dar uma certa mobilidade para que o Poder Executivo ele possa trabalhar ali no seu orçamento. E aí, então, lá no artigo 165 da Constituição, ele fala: a lei orçamentária não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Então, aqui é a autorização da Constituição para que possa incluir esse artigo na lei orçamentária anual. Bom, aí o artigo 3º, ele traz um demonstrativo, na verdade, um quadro que ele demonstra as receitas por categorias econômicas e demonstra lá que o nosso orçamento é de R$ 995.563.000. O anexo 5, ele traz as despesas por órgãos, natureza de despesas, função das despesas, que totaliza também os R$ 995.563.000. Por que eu quis trazer esses dois artigos aqui? Só para demonstrar que o artigo 3º e o artigo 5º do projeto de lei, ele traz o equilíbrio econômico e orçamentário, né? O mesmo valor estimado para a receita, ele está fixado na despesa. Tá? Essa é uma exigência ali do direito financeiro, da Lei 4.320 e da Lei Complementar. Bom, eu espero que eu tenha conseguido abranger todo o projeto de lei, né? Todos os detalhes ali do projeto de lei. Como eu disse, ele é um projeto extenso, ele tem cerca de 90 folhas. Então, eu tentei trazer aqui em 40 slides tudo que está lá no projeto de lei, ou então trazer a orientação para quem possa pegar o projeto de lei, consiga entender, olhar o anexo lá, com base na minha explicação, entender ali o que é aquela informação que está lá. Se alguém tiver algum questionamento, alguma pergunta, eu estou à disposição. Clodovil, você quer dar a palavra? Bom dia novamente. Então é isso, né, Alex? Muito obrigado aí pela sua apresentação. Quero agradecer a presença do vereador Toninho Mineiro, do ex-vereador Allan Kardec, sempre vereador, né? O senhor tem alguma pergunta, Toninho? Tem? Em primeiro lugar, queria desejar um bom dia, né? Já é bom dia ainda, né? E parabenizar, Alex, pela sua exposição, foi bem exposto. Eu tenho algumas dúvidas, porque nós tínhamos assim, uma forma de fazer emenda de orçamento. Nós encontramos algumas dificuldades agora de fazer. Estão fazendo alguma, mesmo assim está sendo um pouco confusa. Eu não vi alguma previsão em obras, por exemplo, está lá o geral, o genérico. E eu queria ver se eu conseguiria, se me orientasse, como poderia fazer uma emenda para me concluir lá ciclovias. Porque não tem onde colocar, não tem essa fonte. E uma outra questão, nós tivemos uma lei federal do qual ficou suspenso qualquer reajuste de funcionário público por 2 anos por causa da pandemia. O ano que vem vai estar livre. Tem alguma projeção aí, dentro do orçamento, para que nós podemos cobrar o ano que vem a reposição salarial do funcionalismo público, e que seja o decidido ano a ano,
porque eu não vi onde cabe essa projeção. Já que acabou a lei encerra no final agora de dezembro, teria que ter uma fonte para que pudesse, o ano que vem, supostamente o prefeito fazer um acordo, sei lá de que forma, ao pouco repor esse atrasado que tem no funcionário público. Só me explica isso, por favor. Bom, quanto à emenda, a gente precisa olhar lá nas funções, subfunções de governo, né? No projeto de lei tem até um pouco mais de detalhamento, porque aqui, ó, deixa eu só tentar... Aqui seriam os projetos, tá? Então, aqui, na verdade, seriam os investimentos, digamos assim. Ou então aqueles projetos, por exemplo, ações de enfrentamento ao Covid, que eu acredito que a prefeitura está projetando aqui que isso termine, né? A gente está vendo já uma redução da pandemia, então eu imagino que é um projeto ali para o ano que vem, com uma provisão de que talvez no próximo ano já não tenha mais. Tem projetos que eu imagino que depois eles são renovados, por exemplo, Fome Zero e Agricultura Sustentável, deve ser um projeto que eles renovam ano a ano. E aí aqui eu tenho alguns investimentos. Por exemplo, eu tenho reforma de unidades básicas de saúde, pronto atendimento, unidades escolares, construção de unidade de assistência social, reformas e ampliação de espaços públicos. Talvez a ciclovia ela conseguiria entrar neste projeto aqui, ó, tá? Então, assim, precisa agora ver isso lá na Secretaria de Planejamento, né, de repente, criar uma ação dentro desse próprio projeto, ou vocês farem uma emenda, criando ação dentro deste projeto para a construção da ciclovia. Eu vejo que ela entraria aí. A segunda pergunta que o senhor me fez foi sobre... Sobre o negócio do... Tá ligado, estou te ouvindo. Sobre a questão do funcionalismo público. Ah, sim. Eu não no projeto de lei em si, ele não traz nada deixando claro de que o projeto está abarcando ali, que ele está garantindo a reposição inflacionária, né, a perca inflacionária. Eu tenho a previsão de quanto seria gasto com pessoal e encargos. Ó, então, pessoal e encargos sociais, aqui seria toda a folha de pagamento do município, 425 milhões. Aí tem uma série de fatores. Precisa ver se o município tem capacidade dentro ali daquele limite da lei de responsabilidade fiscal. Isso dá para o senhor ver na publicação do relatório de gestão fiscal, que é publicado quadrimestralmente, qual que é o percentual que o município está. E aí, na verdade, tem que ser feito um questionamento para a própria secretaria ali de planejamento, se já está, nesses 425 milhões, eles estão prevendo algum valor para reposição inflacionária, tá? Aqui no projeto de lei em si eu não consigo ver, nem se eu pegar os detalhes ali, porque no projeto de lei ele vai trazer o valor para despesas com o pessoal no ano. Agora, o que a prefeitura projetou ali, se tem uma reposição inflacionária garantida, não tem como a gente ver no próprio projeto. Daria para ver, no caso, se comparar do ano passado para esse, né? Dá para fazer aí um você vê a comparativo. diferença, se está encaixado dentro, né? Isso, por Tem exemplo... que ver o orçamento do ano passado e nesse. Apesar que o orçamento ele não é assim, no total 995 milhões, não quer dizer que vai arrecadar 900 milhões. É uma projeção, né? Exatamente. Por isso que deixa esse espaço que pode ter um superávit, né? E aí você vai encaixar esse superávit. E nós torcemos que tenha, né? Arrecada mais do que os 700 eu esqueci agora. 995. Milhões. Não, 995 é o total, né? Sim. Tem que ser superado dentro daquilo. Sim. Porém, tudo o custo que você pôs aí não chegou a 900, chegou a 700, porque tem esse espaço que pode ser o superávit, né? Não, na verdade é que... Eu vi, você falou no final lá, os 700 e... Total, 700 e... Não chegou a 800 milhões. Aqui não. Aí, 716 milhões. Mas aqui é o total por atividades. Ó. Então. Na verdade, os 995 milhões, eles estão divididos aqui, ó. Ah, sim. Eu tenho os projetos, que seriam aqueles projetos que têm início, meio e fim, né? Na maioria das vezes, investimentos, 156 milhões. As atividades, que seria toda a manutenção, digamos assim, né? 716 milhões. E as operações especiais. Aqui seria o pagamento de parcelamentos que o município tem, operação de crédito, 126 milhões, totalizando os 995 mil. Então, para ter um superávit, né, ele precisa gastar menos que os 995 mil, ou então, se ele arrecadar mais, que aí a gente denomina de excesso de arrecadação. Exatamente. Né?
Porque o orçamento, ele é igual o senhor disse mesmo, ele não é estático. Não é. Isso aqui é uma previsão. Tanto é que a Receita a gente coloca assim, ó, a gente não, né? A Prefeitura, quando ela manda, no projeto de lei vem assim, ó, estima a receita, porque ela é estimada, ela pode vir a mais, pode vir a menos, e fixa a despesa. A despesa que eu fixo de acordo com a receita estimada. Por quê? Se o município, por exemplo, ele preveu arrecadar 995 milhões e ele arrecadou 1,5 bilhão, por exemplo, essa diferença ela tem que vir aqui para a Câmara aprovar esse aumento de despesa, né? Por isso que a despesa é fixada. Agora, a receita, a Câmara não precisa aprovar se o município vai arrecadar mais ou menos, porque isso é automático, né? O município vai arrecadar mais ou menos. Assim, depende de inflação, de uma série de outros setores. Por isso que é chamado estima a receita e fixa a despesa. É isso, Nem tá? poderia ser fixo, né? Mas não sabemos, pode acontecer uma calamidade pública, alguma coisa, então, realmente é uma estimativa, não tem como ser fixo, né? Não sabe o que vai acontecer no ano que vem ainda, né? Tem uma previsão do que vai acontecer, né? Exatamente. Até o orçamento doméstico da gente, a gente erra, né? Então, assim... É uma previsão. O orçamento da administração ele é uma previsão. Mas, Alex, eu fiquei contemplado. Obrigado pela explicação. Imagina. O que eu mais queria era sobre a questão do funcionalismo e a questão dessa de ciclovia. Eu acho que vai dar para encaixar dentro disso aí. Tá bom. Porque nós sabemos, né? A questão do funcionalismo, na verdade, não é nem infração, é descida, né? De ano a ano, né? Sim. Mas eu acredito que nós vamos conseguir alguma coisa nesse sentido, tá bom? Sim. Obrigado pelos seus esclarecimentos, viu? Eu que agradeço. O ex-vereador aqui, nosso amigo, engenheiro agrônomo Allan Kardec. Tudo bem com o senhor? Fique à vontade, tá? Eu vou tirar a máscara, porque eu falo baixo, normalmente. E ela é ruim para falar, né? Eu falo baixo, normalmente. Antes de mais nada, a gente tem que sempre ficar contente quando tem uma participação do poder público com a população. Infelizmente, a população está participando pouco, então, por isso que eu tenho batalhado que o orçamento tem que ser feito da maneira participativa. Sim. Que foi feito, em Sumaré, foi feito no ano, do governo do Dalben, prefeito Dalben, mas só que, infelizmente, acabou, morreu, entendeu? E nós não vemos. Então, aí nós temos essa questão da elaboração. Quem é que elaborou esse orçamento, entendeu? E como a população pode intervir? Por exemplo, nós tivemos um grave problema em Sumaré nos últimos dias aqui, que foi um excesso de chuva que deu um problema no Promemória, no prédio Promemória, que caiu tudo forro. Então, foi um desastre total. Então, como que poderia fazer a participação da população nesses casos? E a possibilidade desse orçamento para ser participativo, para a população realmente participar da elaboração. Assim, o orçamento ele tem duas fases, dois momentos em que a população participa. Durante a elaboração, então, quando a prefeitura está elaborando lá o orçamento, ela faz as chamadas para os orçamentos participativos, que aí, na verdade, seria o melhor momento para a população estar participando, porque é quando eles estão criando o orçamento ainda, né? Eles estão fazendo nascer ali o orçamento. Quando ele vem aqui para a Câmara, ele já veio pronto, né? Com base já no que eles formataram lá. Aqui na Câmara, a gente faz essa audiência, a gente já apresenta ele pronto. A população, neste momento, quando ela solicita ali dos vereadores, do Poder Legislativo, a gente queria uma alteração nesse sentido, naquele sentido, os vereadores fazem a emenda. Então, a emenda ela não deixa de ser o orçamento participativo, porque é o Poder Legislativo colocando a vontade ali da população dentro do orçamento. Então, na verdade, são as audiências, como a gente tem feito, a Câmara tem transmitido ela online para ter uma maior interação. A gente coloca um e-mail ali no começo, tem o portal da transparência, né? tem o portal do Serviço Cidadão. Na verdade, sim, a população ela precisa participar. Eu, na apresentação aqui hoje, eu tentei fazê-la da forma mais didática possível, por ser um assunto técnico, para quem assistiu aqui presencialmente ou em casa, consiga entender para poder questionar, pedir, solicitar alguma coisa. Mas é isso, acho que da nossa parte é fazer da forma mais clara possível, mais transparente possível, e aí precisa da população vir participar. Eu agradeço, só deixo sempre que ressalva que os meios que propôs para a população participar, eles não estão sendo suficientes, que está havendo muita alienação da população. Então, eu acho que tem que fazer o quê? O poder público e a população.
através do orçamento participativo, como foi feito no passado. Obrigado. Muito obrigado aos nobres aí que fizeram a participação. Eu quero novamente deixar aqui os canais da Câmara que estão disponíveis para o contato da população, que é o e-mail, né? Tem o e-mail da secretaria, que é secretaria@câmarasumaré.sp.gov.br, além do site oficial da Câmara Municipal de Sumaré, através do portal da Transparência e da Ouvidoria Popular. Não tendo mais nada a tratar, então, tem mais algum questionamento? Alguém quer fazer? Nós estamos à disposição. Eu agradeço muito ao Alex, que fez a explanação toda de hoje, e, considerando toda essa situação, a gente encerra a apresentação na audiência pública do projeto de lei número 302 de 2021, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício de 2022. Em nome do presidente da Câmara, o vereador William Souza, eu declaro encerrada aqui a audiência pública ao 12h03 do dia 3 de novembro de 2021. Muito obrigado e boa tarde a todos. Tchau. Obrigado, viu?